Então, para quem ainda não dei boa noite, pessoal. Estamos, então, aqui mais uma vez reunidos para o estudo dessa primeira obra de cunho filosófico do nosso querido irmão Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o livro base da codificação do Consolador Prometido. O Livro dos Espíritos, para a gente fazer sempre aquela nossa lembrança, né? Ele abrange a parte 1, que vai das questões 1 a 75A. Essa parte é a parte mais científica, a parte mais filosófica, e que é complementada com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte 2, ele está abordado no Livro dos Espíritos nas questões 76 a 613, que é a parte que nós estamos estudando atualmente. Ela trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos, que é complementada dentro da doutrina espírita com o Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade e do contato entre as duas esferas da vida. A parte 3 trata das questões 614 a 919A, e é a parte que aprofunda, né, aprofundada, melhor dizendo, pela espiritualidade por Kardec, através do estudo das leis morais no Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, a parte 4, que é estudada nas questões 920 a 1019, ela é complementada dentro da obra de Kardec com o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós teremos as questões 152, 153 e 153A, que serão tratadas pelo Sérgio, e as questões 154, 155 e 155A pela Norma Lúcia. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham relaxado um pouquinho, aproveitando aí a vibe da nossa meditação de hoje. Obrigada. Sérgio, é com você. Beth, Sérgio, oi. Posso dar uma palavrinha, Sérgio? Fala. Por que divulgar o Espiritismo? Né? Divulgar os ensinos espíritas ao público que voluntariamente busca a casa espírita é tarefa nobre. Mas ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem a doutrina, que não conhecem a reencarnação, que não conhecem a pluralidade das existências, que não conhecem as leis de Deus, é tarefa fundamental. E a gente deve fazer isso através das nossas crenças, dos nossos atos. E aqui o seu Sebastião Ribeiro, presidente da FEAP, cumprindo, indo de encontro às necessidades daqueles que precisam de conhecer a doutrina espírita, cedeu 17 exemplares do Livro dos Espíritos para a gente sortear no final de cada encontro. Todo mundo aqui eu sei que tem o Livro dos Espíritos, então a gente vai, quem ganhar, né, se compromete em doar para alguém que porventura esteja precisando. É só esse recadinho que eu queria dar, Sérgio. Vamos em frente. Está sem som, Sérgio. Você esqueceu de ligar o microfone. Eu não vai ter problema, mas eu acho que eu me confundi aqui, Paulo, porque quais foram as questões que você pediu para mim? Você pediu 149 a 151, é isso? Na minha anotação aqui era 152, 153 e 153A. 150... Não sei. Não, tá bom. 152, 153 e 153A. Confere, Norminha? Confere. Então, o mundo espiritual... Eu vou fazer prova parcial. Vamos lá. Obrigada, Sérgio. Vamos lá. Preciso da ajuda de vocês. Universitários, preparem-se. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte?
não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. E aí vem uma explanação grande feita por Kardec, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Não, vou fazer o seguinte, antes de ler. Vou seguir pela minha inspiração. Não sei o que me deu que eu fui estudar as questões diferentes. Olha só, a individualidade da alma, isso vai ao encontro, né, daquilo que nós falamos antes, nas questões 149 a 151, em que na questão 149, os amigos espirituais são enfáticos em dizer que acontece no instante da morte com a alma. E eles dizem, volta a ser espírito, que é uma nominação, uma denominação com a perda do corpo de carne e osso, mas a manutenção do perispírito. O duplo etérico também vai se desfazer, né? Mas o perispírito mantém-se cobrindo a essência. Então, ele volta a ser espírito. Na 150, só para a gente relembrar, ele pergunta se a alma conserva a individualidade. E a resposta é sim, não perde jamais. Então, esta questão 152, ela vai corroborar o que foi falado antes. Que a pergunta é a individualidade da alma após a morte. Ora, a individualidade da alma após a morte está caracterizada exatamente por essa individualização, a criação do espírito através de Deus, né? Deus cria, faz a criação usando sempre o verbo que foi proposto a nós a respeito dessa ação divina, né? O Berto Holden propôs esse verbo. Então, quando ele diz assim, se não estiverdes cegos, vereis, se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala, é porque nós estamos diante da ação dos espíritos através, por exemplo, dos processos da mediunidade ostensiva. Nós temos tantas provas ao nosso redor, né, que seria a incorporação, a psicografia, a conversa dos espíritos com determinados médiuns e a vidência de outros. Eu me lembro que uma das experiências mais extraordinárias que eu tive no Espiritismo foi que eu assisti à última vez que uma médium chamada Célia, Dona Célia, o Chico Xavier dizia que ela tinha uma mediunidade extraordinária, ela morava aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. A Dona Célia fez uma sessão, né, mediúnica. Foi a última vez que ela se apresentou antes de partir para o plano espiritual e eu estava lá presente. E os espíritos conversavam com ela de uma forma extraordinária. Foi um dos dias mais emocionantes, positivamente, da minha vida. Então, a gente não tem dúvida com relação a essa questão, que é a individualidade da alma após a morte. Está sendo enfaticamente proposto através das questões trazidas por Kardec, claro que inspirado pelos amigos espirituais, de forma a nós não termos mais essa questão. E aí, a partir disso, eu lerei aqui o trecho que ele escreveu. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, que seria aquela questão do eita e a do eita, né, que nós falamos, estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse no oceano.
Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Vamos nos lembrar de uma frase extraordinária do Senhor Jesus, que consegue, com a sua sabedoria, juntar tudo, dizendo: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Mantém a individualidade e mantém-se mergulhado no todo. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto. Então, nós não teríamos a nossa caminhada individual de progresso. E nada se distinguiria entre si, se não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo. Então, as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Então, nós percebemos, através das comunicações, né, a diversidade dos espíritos, os seus diferentes estágios, os seus diferentes conhecimentos, porque mantém-se esta individualidade. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, desde que há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. Então, é uma enfática resposta sobre a manutenção da nossa individualidade por toda a eternidade. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Então, nós vamos nos lembrar de todas aquelas psicografias de Chico Xavier, de todas aquelas falas do Chico, até mesmo do depoimento, por exemplo, em que foi constatada a veracidade da assinatura do rapaz que morreu num acidente. Lembram disso? Do Chico? Né? Então, é o conhecimento, esse saber. Nesse dia lá da Dona Célia, para vocês terem uma ideia, um jovem que tinha falecido, conversando com ela, era um auditório grande, né, num clube que tem ali no bairro do Sampaio, e foi lá escolhido para esse trabalho. O auditório assim, no sentido, tem uma inclinação. Então, as pessoas eram chamadas e corriam lá para perto da Dona Célia, porque os amigos espirituais, esses irmãos, estavam tendo a oportunidade de se comunicarem. E a um determinado instante, um jovem que havia partido muito cedo, ele dá a sua presença, ele se apresenta, e a Dona Célia diz quem são os pais de fulano de tal. E aí aquelas pessoas, os pais, né, a mãe e o pai, correm, né, emocionados, e a plateia toda emocionada. Eu entrei às 7 horas da manhã, e às 9, quando ela começou, eu comecei a chorar de 9 às 18 horas. Né? E, contrariando a minha própria constituição física, né, eu não tive dor de cabeça, porque eu tenho constante, né, possibilidade de enxaqueca, mas naquele dia os amigos deixaram eu chorar à vontade, sem sinal de dor de cabeça. E aí esse jovem, ele diz onde ele mora. Ele diz, eu morava na rua tal, número tal, era na Lagoa, no apartamento 804. E aí a mãe diz assim, não, mas é 802. Aí o marido dela dá um sorriso e fala, meu bem, você está tão nervosa que você se enganou do número do apartamento. Nós moramos no 804. Então é isso que eles estão aqui, com incontestáveis informações. Só mesmo quem não quer ouvir, só mesmo quem não quer ver, é que não vai entender isso. 153, né, que eu vou? Mais?
Isso, alguma... Pois não. isso. É Não, 153. isso mesmo. Não, só estava confirmando, Sérgio, desculpa. Ah, tá. Não, eu sei, mas é Falhei. 153 e 153A, né? 3A, isso. Tá. Já vou parar, tá, Norminha? Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Lá na semana passada, a gente percebeu essa palavra transitória, né? A transitoriedade caracteriza, então, que a nossa pátria espiritual é lá, não é aqui. Aqui é vir para a escola, voltar para casa é lá. Por isso que eles usam a transitoriedade da nossa passagem nos devidos mundos, no nosso sentido de aprendizado, né? E aí, lembrando esse aspecto, vida eterna, mas nós temos uma criação, nós temos um começo, nós não temos fim. Aquele que não tem começo e nem fim é Deus. Nós temos um começo, nós fomos criados, né? Então, nós temos um ponto de partida. E aí, antes de ir para 153A, depois eu faço uma provocação. Não seria mais exato chamar, 153A, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, ele quer mais aqui aquela tal história do sentir mais até do que nos prendermos a determinadas definições. É claro que as definições são importantíssimas, mas há coisas que nós sentimos muito mais do que podemos transmitir por palavras, né? Então, dentro da nossa limitação e dentro da época em que foi colocado, né, os amigos espirituais querem mais que nós possamos perceber, sentir, né? Por isso que ele diz, chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais, né? Então, é esse entendimento maior que está dentro de nós. Eu vou falar aqui o seguinte, me veio aqui na cabeça. Lá em cima, quando eu estava lendo, está assim: entretanto, em todas as comunicações se revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A pergunta, a colocação que eu faço e a sugestão que eu proponho que se leia é o seguinte: Jesus tinha um ego? Fala-se tanto no abandono do ego. Jesus tinha ego? Leiam Ken Wilber falando sobre isso. Ken Wilber. Jesus tinha ego? Ken Wilber é um grande filósofo norte-americano contemporâneo. Jesus tinha ego? Leiam Ken Wilber a respeito disso. Muita paz para todos. Alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Eu só queria, Sérgio, se me permitisse, mal comparando, né? Falando das gotinhas e de Deus, né? Nós aqui no grupo, nós formamos uma consciência do grupo, né? Composta pela contribuição de todos nós. Mas dentro dessa consciência do grupo, cada um de nós é uma consciência individual, que mantém a sua individualidade mesmo estando juntos no grupo. Perfeito, Paulo, perfeito. Nós temos aqui o que é chamado um sistema. Na verdade, um subsistema, né? Temos tantos sistemas, mas nós podemos chamar aqui de um sistema. E esse sistema, ele vai constituir uma egrégora. Então, essa nossa reunião constitui uma egrégora. É um sistema que nós estamos aqui com as nossas contribuições. Nós, então, vamos ter envolvido em nós um campo energético vibratório. Um campo energético vibratório onde tem uma série de informações. É claro que eu não vou me lembrar de uma história que eu não li.
a não ser que eu esteja mediunizado, transmitindo alguma coisa dos espíritos. Mas a inspiração que o campo pode propiciar é que eu vá me lembrar de algo que eu li e que os amigos espirituais podem puxar do meu acervo de aprendizado para eu poder trazer. É por isso que nós temos que estudar, né? Porque nada é por osmose. Nós temos que estudar para que eles possam aproveitar aquilo que nós viemos a aprender. Então, por exemplo, eu já quero antecipar que eu estarei ansioso por assistir a explanação do professor Hernandes. Não pude por causa do trabalho, aos sábados ainda também tenho os atendimentos, mas estarei, graças a Deus, isso é colocado lá no grupo. Então, essas apresentações, professor Hernandes, professor Sebastião e todos os amigos que têm aqui colocado, eles vão trazendo para nós um conhecimento de um valor extraordinário, porque em algum momento o mundo espiritual pode necessitar e dispor disso. Então, nós temos que estar preparados, né? Presentes, né? Estar ali à disposição. A grande virtude dos trabalhadores de última hora foi a de não terem ido para casa depois que o senhor da vinha passou várias vezes ali e não os levou. Porque no dia a dia e na nossa vida, o que nós fazemos é ir para casa, né? Passou a primeira, não fui, a segunda, não fui, a terceira, eu vou para casa, volto amanhã, e aí eu perco a oportunidade. Eu tenho que estar de prontidão. Posso, Norminha, só dizer mais uma coisa? Queridos amigos, minha querida Elizabeth, todos vocês, amanhã o meu irmão sai do hospital. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Ele merece. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Ai, graças a Deus, Sérgio. Nossa, Muito muito feliz. feliz, muito feliz. Muito feliz. Felicidade, Sérgio, que bom. Obrigado. Norminha, muito obrigado. De nada, meu irmãozinho. Muito boa tarde, queridos irmãos. Então, nós vamos continuar. Separação da alma e do corpo. É o próximo item do Livro dos Espíritos. Que não vai acontecer com o irmão do Sérgio, né? Não. Ele vai voltar para casa no corpo, né, Sérgio? É isso aí. Oi? A Norminha falou que o título aqui do que ela ia falar era Separação da Alma do Corpo, né? O que não vai acontecer com o teu irmão, porque ele vai voltar para casa no corpo. Ainda tem a estrada, muita estrada para caminhar. Se Deus quiser. Então, gente, a questão 154, ela fala: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade responde que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. E Kardec complementa: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, não é? Então, o que a espiritualidade está nos dizendo é que, esgotada a existência física, não existe mais dor no corpo físico, né? Existe sofrimento mental, devido às coisas, às questões que nós não resolvemos enquanto estivemos aqui encarnados, né? Por exemplo, as nossas omissões, o que deixamos de realizar no bem, o que realizamos no mal, né? Nossos equívocos. Isso faz com que a nossa consciência sinta a dor moral, né? Então, a morte no corpo físico é apenas uma passagem biológica, né? E assim nós devemos nos preocupar mais com as nossas condições psicológicas. Por quê? Se nós soubermos viver bem, pautados em seguir as orientações
do mestre, nas diretrizes da vida, nós vamos morrer bem, né? E Miramês, ele esclarece para a gente, corroborando o que Kardec disse, que a gente não precisa se preocupar com o momento da morte, né? Não há motivo nenhum para inquietação. A morte natural, ele diz, é a morte divina. A criatura deixa o corpo e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. Por isso que o mestre nos falava, vigiai e orai, né? Então, vamos avançar, porque nosso tempo está curto, né? A questão 155, ela fala assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Aí a espiritualidade responde: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, que laços são esses, não é? A gente sabe que, ao desencarnar o espírito, o perispírito vai se desprender dele, né? O perispírito é esse corpo semimaterial, né? E que é conectado ao corpo físico por tenuíssimos fios, né? Esses fios, meus irmãos, eles são conectados do perispírito, atravessam duplo até chegar ao nosso corpo físico. No perispírito tem os centros de força, que são os chakras perispirituais. No duplo etérico, os chakras propriamente ditos, que nós trabalhamos no momento do passe, né? Junto lá com o perispírito. E essa ligação energética se dá no corpo físico através dos plexos. Quando a gente vai desencarnar, os espíritos que vêm tratar de seccionarem esses fluidos energéticos, eles vão fazer isso gradualmente. E, assim, a gente vai ter um exemplo que nos esclarece bastante, trazido por Ramatiz, no livro Elucidações do Além. E ele diz, no capítulo Os Chakras, quando ele vai tratar do chakra laríngeo, ele faz a seguinte observação: quando os espíritos desencarnadores seccionam o chakra laríngeo no agonizante, este, então, desarticula imediatamente sua voz, embora ainda continue consciente da sua permanência na matéria. Em tal momento, o moribundo aflige-se com desespero ante a impossibilidade de transmitir em palavras para o mundo exterior os pensamentos que ainda vibram em sua consciência. Ou seja, meus irmãos, à medida que a alma vai sendo liberta pelos espíritos desencarnadores, não é? O espírito vai perdendo as sensações do corpo físico, até que ele se percebe totalmente desencarnado, né? E a questão 155A, ela continua a abordagem, né? A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí a espiritualidade responde: não. A alma se desprende gradualmente, como a gente explicou, né? Ainda agora. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, tá?
Então, Kardec, ele vai acrescentar mais coisas. Vamos continuar a ler. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, e, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durando algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito racional, conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, né, o professor Hernandes falou, né, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas, né? Então, o que Kardec nos acrescenta, né, é que esse desprendimento do perispírito no ato da morte, ele, além de gradual, ele tem uma lentidão muito variável, conforme os interesses desenvolvidos pelo espírito enquanto ele esteve aqui encarnado. Para os indivíduos, né, que usufruíram das coisas materiais com equilíbrio, não é? Através de valores morais, seja ele religioso ou não, porque tem muitas pessoas que não são religiosas, mas são muito evoluídas espiritualmente e tratam o próximo com amor, com respeito, não é? Praticam a caridade também. Então, elas têm em si a espiritualidade desenvolvida. Então, com essa atividade intelectual e moral, não é? Canalizada para o bem e para o amor, ela vai elevar os seus pensamentos. E assim que ela começa a iniciar o seu desprendimento, enquanto ainda está na matéria, né? O seu desapego. Agora, já os nossos irmãos, que acabam se fascinando pelos bens materiais, né? Às vezes são muito apegados
aos bens que conquistaram, às vezes são muito apegados às viciações, né? Quando eles se veem percebendo que estão se desprendendo, mesmo que eles estejam sentindo que já não, aquele corpo físico já não tem sustentabilidade, mas eles continuam ali apegados, porque viciaram-se muito nos prazeres transitórios da matéria, né? Que daqui nada levamos, a não ser o que conseguimos amealhar para o nosso perispírito, que é o que segue conosco, não é verdade? Então, esses irmãos, eles têm grande dificuldade. E lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 5, intitulado Suicidas, né? Esse entendimento é trazido por Kardec através de diálogos desenvolvidos com os espíritos desencarnados, né? Logo, no primeiro caso que tem nessa parte do livro Céu e o Inferno, né? Kardec, lá no meio do diálogo, ele faz uma pergunta para o espírito, né, que foi evocado. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? E o que o espírito responde? Não refletir, sentir. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes corroerem-me. Então, meus irmãos, a gente vai ter a constatação, né, pela evocação, numa reunião de desobsessão, né, desse fato que Kardec falou aqui. Um outro exemplo, ainda nessa parte, a entidade, ao descrever a punição que ele passava, ele diz: sofro duplamente na alma e no corpo, e sofro neste último conquanto não o possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Tamanha a dependência, né, dos prazeres materiais. Então, Kardec complementa o primeiro caso que nós citamos, dizendo que constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo da vida abreviada. E também acrescenta que essa duração vai variar, e a intensidade também, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. Então, quando tem um caso ali nesse segundo caso, que ele sofria duplamente, tadinho, ele suicidou-se, esse irmão, porque o filho dele era único, e ele queria impedir que o filho dele fosse para a guerra da Itália. E ele tinha medo de perder o único fruto, né, que ele deixou. Então, ele suicidou-se para o filho ficar como arrimo de família e não ir para a guerra. Então, são esses atenuantes e agravantes que a espiritualidade vai adequar, né? A sensação dos vermes, a decomposição no corpo, não é privativa dos suicidas, Kardec fala. Sobrevém igualmente aos que viveram mais na matéria que no espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Daí a orientação do nosso mestre, né? Vigiai e orai, porque a gente se compromete muito, né, meus irmãos?
E a nossa responsabilidade como espíritas, ela aumenta, né? Porque muito mais será cobrado daquele que mais conhecimento tiver, não é? Então, a nossa responsabilidade é imensa. Esse vigiar e orar deve ser constante. Eu participo de um outro grupo de estudo, né? O estudo das obras de Ramatiz, e o Itamar, ele trouxe para a gente, nosso irmão que também atua com a gente aqui, uma reflexão que ele ouviu de uma palestrante espírita, em que ela falava o seguinte: para a gente vigiar os nossos pensamentos, a gente pode fazer um exercício, identificarmos assim, todos os dias, por exemplo, a 1 hora da tarde, eu vou me policiar e perguntar o que eu estou pensando agora. E assim a gente vai ver se os nossos pensamentos são bons, se são maledicentes, se são críticos. Então, eu achei um paralelo com a orientação de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que fala que, ao deitar, ele fazia reflexão de como foi o dia dele. E durante o dia, nós inspecionarmos os nossos pensamentos, nossa, eu acho, sim, fantástico para a gente, como alunos matriculados na Escola Terra, né? Esse planeta que nos permite a regeneração, né? Se a gente procurar agir direitinho. É isso que eu entendi, gente. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder responder, Deus traz ordens. Eu queria só colocar uma coisa, não. Fala, querido. As perguntas aí, as respostas, falaram da energia, da vitalidade, né, que mantém o corpo físico, né? Uhum. E aí essa vitalidade a gente observa que tem especial naqueles espíritos que têm grandes tarefas, né? E aqui a gente tem dois, né? O Hernandes e o Seu Ribeiro. É verdade. Que montaram grupos, montaram casas espíritas, realizam trabalhos espíritas, orientam pessoas, né? Então, o pessoal caprichou na vitalidade aí, que os dois vão chegar aos 100 fácil. É isso aí. O Paulinho, tem um detalhe também que, quando eu estudei, eu percebi assim, mesmo nas mortes bruscas, o desligamento é gradual, porque a espiritualidade participou do planejamento reencarnatório. Então, eles vêm, está chegando a hora da Norminha aí. Vamos lá, mesmo que for Carimbou o uma passaporte. torcida, sei lá, é a coisa que ela estava precisando para se regenerar. Mas eles já estão próximos para fazer esse desligamento gradual, entendeu? Então, eu acho maravilhoso a gente estudar. É à toa que a morte tem aquela foice, né, ao lado dela, que é para ir cortando esses liames que você falou, esses laços, né? Devagarinho, com carinho, um por um, da mesma forma que o espírito se juntou à matéria na criança, né? O perispírito foi unindo cada elétron espiritual, né, Hernandes? Ao seu elétron material, ao duplo etérico, até os 7, até os 14, até os 21. Então, a desencarnação também tem que ser um processo lento, né? E na Índia tem histórias, né, de yogis que têm a consciência tão elevada que eles escolhem a hora que eles vão deixar o corpo. E decidem, olha, está na hora, desliga e vai embora. Como se fosse desligar um botão de uma tomada. Um dia a gente chega lá. É isso aí. Então agora é contigo aí aquela prece para tocar o coração mais duro e mais empedernido que tiver no universo.
Então, vamos fechar os nossos olhos, né? É hora da gente conversar com Jesus e agradecer a Ele por esse encontro maravilhoso que o Pai Maior nos permitiu estarmos assim juntos, né? Refletindo sobre questões tão importantes para o nosso aprimoramento espiritual. Gratidão, amado Mestre, gratidão a Paulo de Tarso, seu discípulo querido, mentor do nosso grupo. Gratidão à nossa Mãe Santíssima, Mãezinha protetora de todos nós, que cada um de nós possa continuar firme e perseverante como humildes instrumentos, mas sempre buscando sermos multiplicadores, Senhor, dos seus ensinamentos abençoados. E assim, com o coração transbordante de alegria e de muito amor, nós pedimos humildemente ao nosso Pai Maior muita proteção para todos nós. Agradecidos pela recuperação do irmão do Sérgio, Pai. Envolva-o com as suas vitalidades cada vez mais restauradoras. E assim, te pedimos humildemente a devida permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.